Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou encerrar com vocês a playlist de estudo dos gases, uma playlist que eu fiz para a gente ir introduzindo até podermos pegar na playlist mais importante, que é na playlist das leis da termodinâmica. Mas antes da gente chegar nessa playlist é preciso caminhar muito bem e entender bem os estudos dos gases. Então, bora comigo para a gente encerrar essa playlist com esse nosso último vídeo, que eu vou falar sobre a energia cinética dos gases. Uma vez que as moléculas estão em movimento, né, então vai haver uma velocidade de deslocamento entre elas. E se vai haver uma velocidade, vai haver uma energia cinética. Só que para essa teoria cinética, para essa energia cinética, ela é baseada em cima de 4 teorias, de 4 princípios. Olha só esses princípios, esses postulados. O primeiro, o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente, ou seja, sempre em movimento e de maneira desordenada. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais, não necessariamente todas na mesma velocidade, né? Cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisão, forças normais de contato. Então, a única interação que vai haver entre as moléculas e as paredes do recipiente que está contendo esse gás vai ser por colisões que têm de ser elásticas, tá? E a única energia das moléculas, então, devido a isso, vai ser a energia cinética. O terceiro, todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. Foi o que eu havia dito, né? A energia cinética total, ela vai se conservar, mas a velocidade de cada molécula pode variar. Então, a velocidade no geral, a energia cinética no geral, ela vai ser conservativa, mas a velocidade de cada molécula, vocês vão observar que vai poder variar, dependendo de algumas situações que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente, tá? E quarto, as moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado pelo gás é espaço vazio, ou seja, elas estão muito afastadas e elas são bem pequenininhas. Então, a maior parte do gás é espaço vazio, não tem nada, é absolutamente vazio. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar a postular isso, vamos começar a matematizar essa história, vamos começar a ver como que vai se comportar isso aí. Olha só, partindo desses postulados, né? Nós, Boltzmann, né, e Maxwell, eles mostram que a energia cinética média total das moléculas de um gás é sempre proporcional à temperatura, tá? Então, sempre a energia cinética deles vai estar associada à temperatura, porque a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Se está associada ao grau de agitação, vai estar associada à velocidade. Então, a energia cinética ela é associada à temperatura. Então, ele disse para a gente que a energia cinética, o meu Uzinho, ele é igual a 3 meios, tá, de nRT. Nós já conhecemos uma parte dessa fórmula. Lembra da puta velha não rejeita tarado, né? Lembra que pressão vezes volume é igual a N que multiplica RT? Então, N, número de mols, R, a constante universal dos gases perfeitos, e T, a temperatura. E a gente precisa lembrar também lá do estudo dos movimentos que energia cinética ela também pode ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. É importante eu guardar essa relação também, eu lembrar dela, porque algum exercício mais aprofundado, né, pode me exigir isso. Mas, normalmente, quando se trata de ensino médio, quando se trata dessa iniciação da educação básica, é tudo muito superficial,
Porque isso daqui seria matéria para se tratar com muito carinho dentro do ensino superior, em áreas afins da física, porque realmente é muita observação, muitas situações que vai atrapalhar muito vocês a desenvolverem esse conteúdo. Então, na educação básica, a gente dá uma enxugada nisso, coloca tudo em condições e situações perfeitas, que vai facilitar muito a dedução e o cálculo de vocês com relação a esse conteúdo, tá? Então, retornando aqui, pressão vezes volume é a mesma coisa que nRT, não é? Então, eu poderia reescrever essa fórmula da energia cinética como energia cinética igual a 3/2 da pressão vezes o volume. Eu posso estar associando a uma fórmula ou a outra, até mesmo porque pressão vezes volume é a mesma coisa que número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Muito bem? Muito bom. Então, essa é a energia cinética dos gases. Agora, prestem atenção no que eu trouxe aqui para vocês de importante. Olha só. Gases ideais diferentes à mesma temperatura possuem a mesma energia cinética por molécula. Por molécula, tá? Atenção. E a mesma temperatura, quanto menor a massa molar do gás, maior sua velocidade média molecular. Aí eu estou falando aqui já para vocês de velocidade média molecular, né? Mas olha só, prestem atenção aqui. Antes de eu colocar isso propriamente dito, vamos dar mais um passo aqui antes da gente voltar nessa atenção. Eu já volto nessa atenção, porque ele é muito importante. Olha só. Como seria a energia cinética por molécula? Lembra que a equação geral dos gases perfeitos é de uma maneira geral, é para o gás como um todo. E a equação de Boltzmann é para uma molécula daquele gás. Então, olha só. Eu poderia representar a minha energia cinética de cada molécula como 3/2 da constante de Boltzmann vezes a temperatura, né? Muito bem. Então, eu poderia ficar assim. Por outro lado, a gente sabe, estamos bem cientes, né? Que a constante de Boltzmann é a mesma coisa que a constante universal dos gases perfeitos dividido pelo número de Avogadro, né? E se eu substituísse, vou guardar isso aqui no coração, e se eu substituísse a constante universal dos gases perfeitos, que é 8,314 joules metros cúbicos, né? Pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, eu chego à conclusão que a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Essa é a minha constante de Boltzmann, né? E também, por outro lado, bem interessante, associando esta fórmula com esta daqui, eu posso dizer também que a energia cinética por molécula pode ser determinada através de 3/2, que multiplica a constante universal dividido pelo número de Avogadro, vezes a temperatura. Outra forma, né, de se determinar a minha energia cinética por molécula. Beleza? Muito bem. Então, vamos comigo dando continuidade aqui. Eu vou falar com vocês agora sobre a velocidade média molecular. Olha só, a velocidade média molecular a gente pode determinar através dessa fórmula. Ó. Velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura do gás, dividido pela massa molar. Isso aqui é a massa molar, tá? Então, eu consigo determinar a velocidade através dessa forma, né? A massa molar, que é a natureza daquele gás, né? A massa molar, característico bem daquele gás, tá? Então, voltando lá no assunto do importante, antes de eu ir, por exemplo, né?
Agora dá para a gente entender, né? Gases ideais diferentes, à mesma temperatura, possuem a mesma cinética por molécula. Então, gases diferentes, como têm a mesma temperatura, eles estão relacionados apenas à constante de Boltzmann. E a constante de Boltzmann é a mesma. Então, a energia cinética está direcionada, está relacionada única e exclusivamente à temperatura. E o outro, a mesma temperatura, quanto menor a massa molar do gás ou menor a sua característica, maior a sua velocidade, porque a massa molar é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior for a minha velocidade, menor a massa molar. Quanto menor a massa molar, maior a minha velocidade. Muito bem. Se ficou alguma dúvida, dá um pause no vídeo, volta no início, vai ouvindo. Se for necessário, volta a vídeos passados, não tem problema. O importante é vocês entenderem bem esse conteúdo, tá? Então, se você está entendendo, se já está, então, bora comigo fazer os exemplos. Olha só. O termo mol, usado no estudo dos gases, é utilizado de maneira bastante geral para indicar uma quantidade definida de partículas. Essa quantidade de partícula é conhecido como número quântico? Não. Número elementar? Também não. Número perfeito? Não. Número de Clapeyron? Não temos número de Clapeyron, né? Muito bem, gente. Número de Avogadro. Número de Avogadro é a quantidade de partículas, né? Então, número de Avogadro, alternativa E. Muito bem. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo. Esse aqui era só teoria. Vamos lá para o próximo. Outro também de teoria. De acordo com a teoria cinética dos gases, é incorreto afirmar. Letra A. Energia cinética média é proporcional à temperatura de Kelvin? Sim, a energia cinética ela tem a ver com a temperatura e tem que estar em Kelvin. Alternativa A, correto. Letra B. As partículas estão muito unidas e têm baixa velocidade? Não, né? Nós vimos que as partículas estão muito afastadas e elas se deslocam em grande velocidade, porque eu estou usando alta temperatura, grande grau de agitação das moléculas. Lembra que eu falei isso? Então, o que está incorreto é a alternativa B. Muito bem, alternativa B, incorreto. As partículas ocupam todo o volume disponível? Sim. E tem movimento livre? Sim. As partículas possuem alta velocidade? Sim. E ocorre choque entre elas? Sim. E quantas paredes do recipiente que as contém? Sim também. Verdade, né? Tudo na teoria, olha só. As partículas têm movimento desordenado? Sim, tá tudo lá na teoria. Se você ficou meio na dúvida, volta aí, dá uma olhada na teoria, anota os pontos importantes aí e bora comigo para o nosso próximo exemplo. Olha só. De acordo com a teoria cinética dos gases, as partículas têm movimento ordenado? Não, desordenado, não é? As partículas possuem alta velocidade e os choques entre elas são inelásticos? Não, são elásticos. A energia cinética média é proporcional à temperatura em graus Celsius? Não, é em Kelvin. As partículas ocupam todo o espaço disponível e têm movimento livre? Exato, a alternativa D é a minha resposta. Elas ocupam todo o espaço disponível e têm movimento livre. Muito bem, vamos para o nosso próximo exemplo? Olha só, um gás ideal contido num recipiente sofre uma mudança de temperatura de 300 Kelvin para 1200 Kelvin. Qual a razão entre as velocidades das moléculas desse gás a 300 e a 1200 Kelvin? Olha só, eu sei que velocidade ao quadrado, vamos fazer para 300 Kelvin, tá? Velocidade ao quadrado, ela vai ser igual a 3 vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura de 300, dividido pela massa molar do gás, que eu não sei qual é que o problema não me deu, tá? Por outro lado, para 1200, eu tenho o quê? Que velocidade ao quadrado vai ser igual, vou chamar de V1 aqui e V2 aqui, a 3 vezes a constante vezes os 1200, dividido pela massa molar. Ele está querendo a razão entre as velocidades de 300 e 1200. Então, ele quer
V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado. Como é uma divisão de frações, que eu tenho frações aqui em cima, eu já vou aplicar a regra. Ó. Mantenho o numerador, 3R vezes 300, dividido para M, e vou multiplicar pelo inverso do denominador, M sobre 3R vezes 1.200. Agora, olha que alegria. Corta esse 3 com esse 3, corta esse M com esse M, corta esse R com esse R, corto 2 zeros com 2 zeros. Olha que alegria! Eu fiquei só com velocidade 1 ao quadrado dividido pela velocidade 2 ao quadrado, igual a 3, que sobrou daqui, né? Dividido para 12. Simplificando por 3, tanto embaixo quanto em cima, eu vou ficar que a razão entre velocidade 1 ao quadrado e velocidade 2 ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 4. Só que ele não me pediu a razão entre as velocidades ao quadrado, ele me pediu a razão entre as velocidades. Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados, né? Vou botar uma raiz aqui e vou pôr uma raiz aqui. Vou ficar com V1 sobre V2, porque o quadrado cortou com a raiz, né? E vou ficar com raiz de 1, que é 1, e raiz de 4, que é 2. Muito bem, então a razão entre as velocidades é exatamente meio. Simples assim, beleza? Muito bem, se está entendendo, vamos para o nosso último exemplo para encerrar com chave de ouro esse vídeo e essa playlist. Para a gente, daqui a pouco, começar a playlist de termodinâmica, beleza? Vamos comigo, então, para o último exemplo. Olha só. Determine a energia cinética de uma molécula de gás ideal a 57 graus Celsius. Se é uma molécula, eu sei que a energia cinética é igual a 3/2 da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Né? Temperatura está em graus Celsius? Problema, não pode. Tem que estar em Kelvin. Vou somar 273, que vai dar 330 kelvins. Agora eu substituo, ó. Energia cinética, 3/2. A constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, que a gente deduziu lá no um pouquinho para trás, né? Vezes a temperatura, que é 330. Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. 3 vezes 1,38 vezes 330. Dividido para 2, vai dar 683,1 e repito a potência, vezes 10 a menos 23 joules. Essa é a energia cinética de uma molécula. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham gostado dessa playlist, espero que tenham gostado também que eu estou aparecendo aqui nos vídeos, né? Se não gostou, avisa aí que eu sumo com a minha cara daqui de novo, beleza? Muito bem. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece, hein? Se você está gostando, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!